TV Shalom. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Enquanto você procura, externa agradecimentos a Deus por estar participando desta primeira vigília do projeto ID. Que Deus possa abençoar o meu amigo, meu irmão, missionário André. Deus abençoe. Grato pelo convite que a mim foi feito. E Jesus continue abençoando tua vida, tua família, em nome de Jesus. Alguns amigos presentes, né? Se for falar com os nomes de todos aqui, eu vou falar da vigília toda. Mas que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Mas quantos estão dispostos a ouvir a voz de Deus, diga amém. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, que assim diz: E há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Vou repetir. E há de ser que derramarei o meu espírito. Profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Glórias a Deus. Preste atenção, pois Deus ele tem uma palavra para o teu coração. Pois bem, quando nós observamos o livro do Êxodo, em seu capítulo 19, a Bíblia vai nos dizer que ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, eles estavam acampados em um deserto que tinha por nome Sinai. Repita comigo, Sinai. Quando os mesmos se acampam neste deserto que tem por nome Sinai, a Bíblia diz que Moisés então, amando do Senhor, decide então subir o mais alto do monte que nós conhecemos como Monte Sinai. Quando Moisés chega ao mais alto deste monte, entendemos que o Senhor nosso Deus, ele se revela para Moisés em uma forma de voz dizendo: Moisés, se diligentemente ouvires a minha voz e cumprides os meus preceitos, todo este povo será de propriedade peculiar minha, pois toda esta terra é minha. Pois bem, Moisés absorve essas palavras. Depois que Moisés absorve essas palavras, percebemos que ele não é uma pessoa egoísta. Ele decide transmitir para a nação de Israel todas estas palavras que ele havia escutado do Senhor. Quando a nação de Israel escuta as palavras que o Senhor Deus tinha falado com ele, a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que todos, em alto som e em uma só voz disseram: o que o Senhor disser, iremos fazer. O que o Senhor mandar, iremos cumprir. Entendemos que a nação de Israel, em seu capítulo 19 do livro do Êxodo, firma com Deus uma aliança. Aliança essa de servir somente ao nosso Deus, ao Deus que criou os céus e ao Deus que criou a terra. Porém, observando o livro do Êxodo até o seu capítulo 32, entendemos, senhoras e senhores, que esta aliança
que um dia eles fizeram com Deus não se repercute por muito tempo. Por quê? No capítulo 32, a Bíblia diz que Moisés estava no monte por um determinado tempo. O que acontece é que a nação de Israel então chega até Arão e diz: Arão, aonde é que está Moisés, o homem que nos tiraste do Egito? Já que ele não está mais dentre nós, façais então um bezerro de ouro para que nós possamos o adorar. Aí então, senhoras e senhores, entendemos que a nação de Israel quebra a aliança que um dia eles fizeram com Deus. Qual é o objetivo de Deus agora? Qual é o propósito de Deus agora? O propósito de Deus, senhoras e senhores, é senão levantar homens e mulheres conhecidos como profetas e profetisas do Senhor, para que pudesse então trazer o arrependimento para este povo e para esta nação. Quando observamos, senhoras e senhores, a palavra profeta, entendemos que este então é porta-voz de Deus. Se observarmos, senhoras e senhores, dentro das Sagradas Escrituras, entendemos que Deus, por bondade e misericórdia, decidiu levantar muitos profetas, e sabemos alguns destes que Deus levantou. É aí então, senhoras e senhores, dentro de tantos profetas, que Deus então decide levantar um homem que tinha por nome Joel. Repita comigo, Joel. Pois bem, Deus decide então levantar esse homem. Observando a história de Joel, entendemos, senhoras e senhores, que não existe nada concreto acerca da sua genealogia. Nada se sabe, é um mistério por alguns estudiosos sobre a vida de Joel. Porém, algumas universidades rabínicas dizem que Joel então residiu na cidade santa, conhecido como a Nova Jerusalém. Quando observamos, senhoras e senhores, a Bíblia Sagrada e principalmente o livro de Joel, entendemos que nos seus primeiros versículos do seu primeiro capítulo, ele então descreve a perca da fertilidade sobre o Reino Sul. Para quem não sabe quem era o Reino Sul, a Bíblia, em todos os momentos que se referia ao Reino Sul, está se referindo à nação de Judá. Todas as vezes que a Bíblia se referir ao Reino Norte, está se referindo aos efraimitas, conhecido hoje como os samaritanos. Pois bem, se você observar comigo, em seu capítulo 1, em seu versículo 12, você vai perceber que a vide se secou, que a figueira se murchou, que a romeira também, que a palmeira, que a macieira e todas as árvores do campo se secaram. Agora, senhoras e senhores, quando nós vamos perceber e entender qual o motivo da perca da fertilidade sobre o Reino Sul, é aí então que a Bíblia vai dizer no seu capítulo 1, em seu versículo 4, que 4 tipos de gafanhotos vieram e devastaram toda a plantação que se havia na terra de Judá. Entenda isso, por favor. Não se havia mais plantação nenhuma na terra de Judá. Não se havia mais alimento nenhum. Por quê? O que um gafanhoto largava, o outro vinha e comia. Por quê? Porque senão a nação de Israel, novamente, mais uma vez, ela estava em desobediência diante do Senhor. Percebemos, senhoras e senhores, que o quadro era tão triste, era tão depressivo, que até os sacerdotes, por causa disso, ficaram tristes. Em seu capítulo 1, em seu versículo 9, vai dizer: e foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. E os sacerdotes, servos do Senhor,
estão entristecidos. Para entendermos o motivo da tristeza dos sacerdotes, devemos então entender o que significa oferta de libação ao Senhor. A oferta de libação ao Senhor era uma oferta que o cidadão ou a cidadã prometia a Deus lealdade e obediência. É sabido também que esta oferta era oferecida diante do Senhor através de um produto da terra: feijão, farinha, vinho, óleo, azeite, tudo aquilo, senhoras e senhores, que fosse da terra. Entendemos então que era oferta de libação do momento que fosse oferecido diante do Senhor. É aí então, senhoras e senhores, que entendemos o motivo dos sacerdotes estarem entristecidos. Por quê? Porque naquela época, a única oferta que os sacerdotes poderiam se alimentar, poderiam comer, era esta oferta. Então entendemos, senhoras e senhores, que toda Judá estava então em um jejum forçado. Toda Judá estava sem alimento. A crise bateu na porta de Judá. Não se tinha comida mais na despensa. Não se tinha mais alimento em Judá. Por quê? Porque Deus enviou 4 tipos de gafanhotos para que pudesse então devastar toda a plantação da terra de Judá. Só que, quando nós observamos o livro de Joel, entendemos, senhoras e senhores, que a primeira mensagem que Joel descreve, como eu disse, é a perca da fertilidade. Mas a segunda mensagem que Joel descreve é que esta fertilidade novamente iria voltar com uma condição. Qual é a condição, pastor? Se você observar em seu capítulo 1, em seu versículo 13, você vai perceber a condição. E Joel diz: cingivos, lamentai-vos sacerdotes, gemei ministros do altar, entrai e passais vestido de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da cara do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ou seja, o que Joel estava querendo dizer para este povo era que a maior solução para o seu problema não era apenas frequentar um culto de vitória, não era apenas frequentar o culto de poder e unção. O interessante é, senhoras e senhores, que entendemos muitas das vezes que a maior solução para os nossos problemas está em pagar promessa, está em andar daqui até a estação da Lapa de joelho. Entende uma coisa? A maior solução para o seu problema não é apenas frequentar o culto de poder, não é apenas frequentar o culto de vitória, mas a maior solução para o teu problema é a humilhação. Entenda uma coisa: do momento em que você se humilha, os ouvidos de Deus, ele se inclina ao teu favor. Me prove, pastor. Segundo as Crônicas 7:14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e aí então sararei a tua terra. Ei, quer que Jesus te responde? Comece a dobrar o joelho, comece a colocar a sua cara no pó e se humilhar perante a Deus. Joel descreve que a maior solução para os nossos problemas é a humilhação. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: a maior solução para o seu problema é a humilhação. Pois bem, quando eu observo agora o livro de Joel, senhoras e senhores, eu entendo que Joel agora, preste bastante atenção, ele entra totalmente na contramão
da mensagem que ele estava pregando. Por quê? Porque a mensagem que Joel estava pregando, primeiro, era sobre a perca da fertilidade. Preste atenção. A segunda mensagem que Joel pregou foi a solução para ela. Porém, senhoras e senhores, quando nós vamos observar em seu capítulo 2, verso 1, e em seu capítulo 2, verso 15, entendemos que por algum motivo Joel entra na contramão da mensagem que ele está pregando. Por quê? Porque uma hora ele está pregando sobre perda de fertilidade, outra hora ele está falando sobre a solução para ela, e de uma hora para outra ele diz, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 15, tocai as trombetas. Sinceramente, o que é que isso tem a ver com a mensagem que ele estava pregando? Só vai entender que conhece um pouco de Bíblia se você observar, senhoras e senhores, no livro de Números, em seu capítulo 10, você vai perceber que Deus, ele chama Moisés e diz o seguinte: Moisés, façais 2 trombetas de prata. Essas 2 trombetas de prata será para a convocação de toda a congregação. Moisés, quando se tocar a primeira trombeta, virá a ti todos os cabeças das tribos e os anciões. Quando se tocar então a segunda trombeta de prata, virá a ti todos os sacerdotes. Porém, quando se tocar as 2 ambas juntas, toda a congregação israelita se reunirá e congregará diante da porta da tenda da congregação. Perceba, detalhe: Deus não pede para Moisés fazer 2 trombetas de ouro. Deus não pede para Moisés fazer 2 trombetas de bronze. Detalhe: Deus pede para Moisés fazer 2 trombetas de prata. Por quê? Porque a prata para o judeu é um símbolo de redenção. E aqui eu entendo, queridos, porque toda a congregação se reuniria diante da porta. Quando se tocasse, senhoras e senhores, as trombetas de prata, a nação de Israel sabia com certeza que estas trombetas tinham significado de redenção. Porém, quando o povo ouviu o som da redenção, oh glória, todos eles se congregaram diante da porta. Quem é a porta? Jesus Cristo de Nazaré. Entenda uma coisa: só existe um motivo, só existe um jeito, só existe uma forma deste povo que está aí fora se achegar até a porta, que é Jesus. Como é, pastor? Não é pregando que vai ficar rico, não é pregando que vai vencer sempre na vida, não é dizendo que é só vitória, não, rapaz. O único jeito destes que estão aí fora se achegar até a porta, que é Jesus, é a mensagem da redenção. Entenda uma coisa: está na hora da geração que está se levantando parar de pregar mimimi. Está na hora de começarmos a pregar a mensagem da redenção. Entenda uma coisa: Jesus está voltando. A trombeta a qualquer momento pode tocar. Ei, está na hora da igreja começar a anunciar as palavras de redenção. Um certo salmista um dia disse: as palavras do Senhor são palavras de redenção. Pois bem, em outras palavras, o que Joel queria dizer para o povo era: o que vocês querem é a fertilidade, mas o que vocês precisam é ter um encontro com a porta.
Não. Pega na mão desse irmão aí e diga para ele assim: Jesus te trouxe aqui para nesta madrugada você ter um encontro com a porta. Quantos vieram ter um encontro com a porta? Levanta a mão se você veio ter um encontro com a porta. Pois bem, só que novamente Joel, ele entra na contramão da mensagem que ele estava pregando. Para nós que somos pregadores e para alguns que estão aqui que são pregadores, quando percebemos que a mensagem saiu do contexto, de imediato dizemos: ele errou em alguma coisa, ele se perdeu, ele não foi bem. Mas às vezes não sabemos que essa suposta perca é para alcançar uma pessoa. E do nada Joel, que pregava a mensagem da perca da fertilidade e da solução para ela e das duas trombetas, do nada ele agora, em seu capítulo 2, em seu verso 28, ele decide dizer que uns iriam profetizar, que outros iriam ter sonhos. Joel descreve, senhoras e senhores, que uns teriam revelações. Só que aqui entendemos, senhoras e senhores, que não é mais Joel que está falando. Aqui já sabemos que o Espírito de Deus se apossou de Joel de tal maneira e de tal forma que ele profetiza, dizendo que uns iriam profetizar, que outros iriam ter sonhos, porque o Espírito de Deus iria descer sobre toda a carne. Só que, senhoras e senhores, eu me entendo uma coisa: Deus, Ele não faz nada por fazer. Deus, Ele queria dizer algo para ajudar através dessas palavras. Porque até então Judá queria fertilidade. Porque até então Judá queria o crescimento das suas plantações. Só que entenda que Deus, no capítulo 2, no verso 28, Ele deixa bem claro: o que vocês querem é a fertilidade, mas o que vocês precisam ter é uma experiência real e verdadeira comigo. Me perdoe, eu vou ser bastante sincero, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Eu estou com saudade da época em que o povo de Deus tinha uma experiência real e verdadeira com Ele. Estou com saudade, senhoras e senhores, da época em que o povo, quando chegava até o pastor, não era para falar fofoca, mas era para dizer: pastor, fui batizado como Espírito Santo, me lança no campo missionário. Quanta saudade eu tenho, irmãos. Há 30 anos atrás, oh glória, nos reuníamos na porta da igreja, não para falar de A, de B, de C, mas para contarmos as nossas experiências que nós tínhamos com Deus. Quanta saudade eu tenho da época que os pregadores, quando estavam pregando os seus sermões, de uma hora para outra começavam a esboçar, a falar as suas experiências com Deus em meio à tribuna, em meio ao púlpito. Mas talvez você me pergunte: por que não se vê isso? Ei, é porque as pessoas hoje, os crentes do século 21, infelizmente têm buscado ter experiência com qualquer outra coisa. Ei, com namorado, com namorada, com rede social, com papagaio, com periquito. Mas Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer uma coisa: se prepare, porque neste lugar eu vou levantar pessoas, assim diz o Senhor, que terão uma experiência real e verdadeira com Ele.
precisamos nesses dias é ter uma experiência real. O que precisamos é ter uma experiência com Deus. A igreja aqui na terra precisa voltar a ser igreja. A igreja aqui na terra está mais envolvida com rede social do que com a Bíblia, do que com uma oração, do que com um jejum. Por bondade de Deus, pastorei uma obra em que eu cobro das ovelhas constantemente em jejum, oração, renúncia, entrega, porque a igreja aqui na terra precisa experimentar a mesma experiência, senhoras e senhores, que a igreja de Atos 2, ó glória ao nome de Jesus, adquiriu. Entenda isso aqui, irmãos, quando toda a igreja estava buscando a maior experiência que um homem, que uma mulher pode ter, que é a experiência de ser batizado como Espírito Santo. A Bíblia diz, ó glória ao nome de Jesus, que um vento veemente impetuoso, porque eles estavam focados em buscar uma experiência com Deus, encheu a todos que estavam presentes naquele lugar. Entenda uma coisa, quando você focar em Deus, quando você começar a focar em ter uma experiência com Ele, se prepare, porque você nunca mais será a mesma pessoa. Pastor, me prove. Quando Pedro recebeu o Espírito Santo, a primeira mensagem que ele prega, aparece de imediato a maior lucratividade do Evangelho. Entenda isso aqui, a maior lucratividade do Evangelho nunca foi dinheiro, nunca foi euro, nunca foi dólar, mas a maior lucratividade do Evangelho se chama almas, se chama vidas. Quando você adquirir uma experiência com Deus, se prepare, porque você vai ganhar muitas almas para o reino, muitas almas para o reino. Quem recebe esta palavra, quem toma posse desta palavra, escolhe uma pessoa, por favor, escolhe uma pessoa, dê a mão a ele, dê a mão a ela, fica de frente com ele, fica de frente com ela. Roquemera suri me candarai. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você chegou aqui seco. Eu não sei se você chegou aqui vazio. Mas o que Jesus vai começar a fazer de imediato é algo sobrenatural. Se prepare, porque hoje, se prepare, porque hoje você vai começar a experimentar de Deus uma presença jamais sentida, uma graça jamais sentida. Se eu fosse você, eu começava a orar. Se eu fosse você, eu começava a orar. Se eu fosse você, eu começava a falar com Deus. O Espírito Santo está presente no nosso meio. A presença de Deus já é real, já é notória. Então abra a tua boca e começa a falar com Deus. Abra a tua boca, começa a falar com Deus. Jesus está aqui, Ele quer te batizar, Ele quer te renovar. Eu não sei se você chegou fraco, eu não sei se você chegou caído, mas o Espírito de Deus está nesta casa para te renovar, para te encher. Recebe a presença, recebe o renovo, recebe a graça, recebe a unção. Sinta o Espírito de Deus te sacudir por dentro. Sinta o Espírito de Deus te sacudir por dentro. Recebe, recebe, recebe a graça, a unção, o renovo. Recebe a presença de Deus, recebe força para orar, recebe força para jejuar, recebe força para buscar, recebe graça. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. Receba o renovo de Deus, receba o abraço do Espírito Santo, receba a glória de Jesus, receba o abraço. Rapacalamandorimbi calabarra, rapacanda
Recebe a presença, recebe a graça, recebe o renovo. Seja cheio de Deus, seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. O Espírito hoje te envolve, o Espírito Santo hoje te enche. Recebe esta graça, recebe esta unção, recebe esta presença. Se você estava caído, a partir de hoje Jesus te pega pela mão, Jesus te pega pela mão, Jesus te pega pela mão. Sinta ele aí agora, sinta que leva show rapaca ramichoremica lamadoremica lamaha rapacandereia choremica. Jesus está na casa, Jesus está na casa. Seja cheio da presença. Ei, se quiser pular, pule. Se quiser chorar, chore. Se quiser gritar, grite. Aonde o Espírito de Deus está, aí você tem liberdade para fazer tudo aquilo que ele te impulsionar. Porque Jesus nesta noite quer marcar a tua vida, quer marcar a tua vida. Seja cheio, seja cheia. Receba de Deus agora. Jesus arranca a tristeza e coloca a alegria. Recebe, 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 recebe. Sinta o toque, sinta a presença. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Recebe, 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 recebe. Pega Jesus, pega Jesus, pega, pega. Seja cheio, seja cheia. Receba a presença de Deus, receba a presença de Deus.